Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da madrugada. Como foi o final de semana de vocês? O meu foi bem tumultuadinho, muita coisa para fazer e ainda não consegui fazer tudo que tinha para ser feito. Deu para descansar enquanto eu dormia? Mas é assim mesmo, até tem dias que a gente tem bastante mesmo coisa para estar fazendo. Juntou o evento, né, que a gente fez presencial da disciplina positiva com as provas da escola, com relatórios que eu tinha para entregar. E aí acabou que fiquei um pouco mais trabalhando do que descansando. Mas nós estamos aqui, ó, a força total para começar a nossa segunda-feira. Que a sua semana seja abençoada e que você tenha aí muitas coisas para poder realizar e conquistar ao longo desses dias. Hoje nós estamos no tema da série das 10 propostas da Jane Nelson, no número 8, são 10. Alguns dias eu falhei, né, por causa da conexão, mas agora estamos na reta final. O que será que está faltando a gente saber sobre a Jane Nelson? A oitava proposta é que a disciplina positiva ela aprende sobre o fato, aprende do fato. Como assim, né? Aprende do fato, aprende-se do fato. É que na educação tradicional, a educação punitiva, a criança ela paga pelo fato. Os famosos castigos e as punições físicas ou punições verbais, isso faz a criança pagar pelo fato que ocorreu. Esse tipo de educação, nós já falamos, eu vou repetir, não gera resultados a longo prazo. Os resultados são a curto prazo, principalmente com as crianças pequenas. Por quê? Por causa da necessidade delas de aceitação, por conta do medo. Não vai ensinar a criança, o aluno, a lidar com esse fato novamente, com esse problema novamente. O pior de tudo é que as punições, os castigos, né? As punições verbais, castigos, punições físicas, conforme as crianças vão crescendo, elas precisam se tornar maiores, muito mais desrespeitosas. E chega um momento que elas param de dar resultado. Criança chega a apanhar, mas eu bato e não resolve. Eu deixo de castigo e não resolve. Eu tiro o celular e não resolve. Eu proíbo de sair com os amigos e não resolve. Eu guardei o videogame em cima do guarda-roupa e não resolve. E não resolve. E isso a gente escuta com frequência no consultório, na escola, que não resolve. Resolvia. Ele não era assim, agora ficou desse jeito. Todas as vezes que eu escuto um pai, uma mãe falar ele não era assim e ficou, é porque durante um tempo a criança ela foi sendo aprisionada nas suas emoções. Ela não foi entendendo as suas emoções, aprendendo a lidar com essas emoções. E vai chegar um momento que para ela agora, vai se tornar mais importante ser aceito pelo grupo de amigos do que pela família, porque o castigo e a punição afasta os pais dos filhos. Eu vou ficar perto de quem fala que eu sou bom, quem me faz sentir bem. Eu não quero ficar perto de quem me faz me sentir pior. Alguém que diz que eu não consigo fazer nada direito, que eu não tenho capacidade. As punições causam dor, vergonha, culpa, sentimento de impotência bomba, autoestima cai. É complicado mudar. É complicado mudar aquilo que a gente está acostumado a fazer há tanto tempo, não é mesmo? Mas se a gente parar para pensar a longo prazo, a gente precisa mudar, sim, a nossa forma de lidar com os problemas que as crianças causam, que os alunos nos trazem. Ensinar mais sobre o que fazer com o fato do que pagar pelo fato. Porque a tendência é piorar.
Porque os castigos e as punições começam a não fazer mais efeito. E eles começam, vou apanhar mesmo. Vou ficar de castigo mesmo. Sabe aquela vontade de fazer o certo quando ninguém tá vendo? Ela tem que acontecer. Porque a partir do momento que os fatores externos começam a não ter resultados, a criança, o aluno, o adolescente, ele vai ter comportamentos inadequados e a gente não vai conseguir controlá-los. Já disse para vocês que tem um estudo na Universidade da Califórnia que revelou que a emoção afeta a capacidade do cérebro aprender, porque vai gerar estresse. Então, quando a gente começa a dar um sermão, falar, fazer punição física, deixar de castigo, vai inundar o corpo dele de substâncias químicas produzidas como defesa. E nessa defesa a gente fica ligadão para fugir. Instinto. Mas não tá para aprender, não tá ligadão para aprender. O cérebro não tá ligadão para aprender. Então não há aprendizado. Se você perguntar para uma criança, para um adolescente, por que ele ficou de castigo, por que ele apanhou, por que ele levou sermão, ele vai te dizer o fato. Porque eu fui mal na prova, porque eu bati no meu colega, porque eu falei alto com a minha mãe, porque eu gritei, porque ele vai falar o fato. Ele não vai falar. Ele não vai falar o que fazer com isso, como melhorar, o que ele aprendeu com isso. Eu sei que não pode bater, aprendi que eu não sabia, mas ele já sabia que não podia bater. Eu sei que eu não podia ir mal na prova, ele sabia, mas o que fazer já foi mal. A criança não vai falar assim, eu apanhei porque eu bati no meu irmão. E eu aprendi que quando eu estou nervoso, irritado, eu preciso parar e pensar antes de agir. Que eu preciso parar e não partir para cima. Você acha que ele vai falar isso depois que ele apanhou? O que ele aprendeu com o apanhou? Fiz uma coisa errada, tem que bater. O meu irmão fez uma coisa errada, eu vou bater nele também, porque eu não curti o que ele fez comigo. Eu aprendi depois de ficar um mês sem videogame que eu preciso estudar todos os dias um pouquinho. Que eu tenho que organizar os meus estudos. Não. A disciplina positiva, ela não vai fazer a criança pagar pelo fato. A disciplina positiva vai fazer a criança aprender sobre esse fato. O adulto aprender sobre esse fato. Desde a reflexão para depois, pensar, simular e ver o que pode fazer para poder evitar que essa situação aconteça novamente. E como é que a gente entende sobre o fato? É sentar para ouvir o que aconteceu. Ouvir sem criticar, sem interromper. Escuta o que foi que aconteceu. Mãe, fui mal na prova. Tinha tantas perguntas. As perguntas que valiam mais pontos eu não consegui responder. As perguntas que valiam menos eu até fiz. E tal, essa parte eu não tinha estudado direito. Eles têm essa capacidade de contar. E eu bati no meu amigo porque ele pegou as minhas figurinhas e disse que não ia devolver, ou porque ele derrubou água no meu álbum. Ou escuta. Terminou de escutar? Acolhe o sentimento. É raiva, é tristeza, é frustração. Eu tava mexendo no celular, meu amigo foi lá, tomou o celular da minha mão, saí correndo atrás dele, puxei ele pela blusa, ele caiu no chão, bateu a cabeça, e aí nós dois fomos pra diretoria. Se fosse com você, como você se iria sentir nessa situação? Nossa, então, se eu tivesse mexendo no meu celular e alguém tirasse o celular da minha mão, eu também iria ficar bem nervosa, Eu não ia gostar porque o celular é meu. Ninguém gosta que tire as coisas da nossa mão, peguem as nossas coisas. Eu também não iria gostar.
Eu te entendo, mas o que você poderia ter feito ao invés de sair correndo atrás dele, puxar ele pela blusa e tudo mais? Pergunta para a criança se haveria uma outra oportunidade, uma outra maneira, né? Uma outra maneira de resolver essa situação. Sem desrespeitar o outro, sem desrespeitar ele também, né? Porque no final os dois acabaram levando punição, foram para a diretoria e tudo mais. E ele vai te falar, né? Você vai ver que a criança consegue pensar em soluções. E quando ela tá meio travadona no pensar em soluções, você pode dar opções, sugestões de como que ela poderia fazer, o que ela pode escolher da próxima vez se isso acontecer. E se fosse um estojo, se fosse seu caderno, se fosse seu álbum de figurinha, né? Qualquer coisa que fosse sua, filho, como que você poderia agir sem ter que ir atrás, correr, puxar pela blusa e tudo mais? Deixa a criança pensar, deixa o cérebro criar. Lembra que eu sempre falo, o cérebro ele consegue ter uma noção do que ele pode fazer lá na frente se a gente imaginar. Então nós precisamos preparar nosso cérebro para as situações que irão acontecer. Então imagina, né? Você pode criar jogos, né, de pensamento com a criança. Então ela puxa uma cartinha, né? Se eu esquecer o meu material em casa, o que eu posso fazer, né? Aí tem lá as opções: chorar, ligar para a mãe, né? Conversar com a professora. E a criança vai escolhendo as cartinhas, ela vai aprendendo o que vai fazer, o que é melhor para ela, o que não é. Aprender, né, a colocar as emoções cada um no seu lugarzinho. E é isso. É treinamento, é conversa. A maioria de nós agimos por impulso, porque nós não fomos treinados. Nós não fomos treinados quando éramos pequenos. E nós precisamos treinar as crianças. Então isso é difícil, porque nós não fomos treinados. Então treinar eles agora é mais difícil. E aí, conforme as crianças vão sendo treinadas e nós, né, estamos também em treinamento, porque nós estamos aprendendo a falar com a criança de forma respeitosa, a tratar a criança de forma respeitosa, a nos respeitarmos, isso é muito bom. A maioria de nós gosta. É verdade. Eu estava lendo aqui a mensagem. Não é fácil. Então, nós estamos em treinamento, a criança está em treinamento. E nós precisamos ensinar a criança que quando estivermos saindo do controle, nós iremos nos afastar. Nós iremos pensar em soluções, nós iremos tentar resolver da melhor maneira, da forma mais respeitosa possível. Através das nossas ações eles aprendem. Não adianta a gente ficar falando. É muito mais do que falar. É mostrar como. E a criança estará observando você. E você poderá expor para ele. Nossa, aquele dia que eu recebi a ligação da escola, eu fiquei muito nervosa, né? Porque eu gostaria mesmo de que você não tivesse brigado com ninguém. Mas eu quero entender o que aconteceu. Então, me conta o que aconteceu. Agora eu tô pronta, eu já me acalmei, eu posso te escutar. E vamos tentar resolver isso junto, né? E mostrar que é normal a gente se sentir nervosismo, ficar com raiva, sentir medo, se sentir frustrado, magoado. Mas o que eu faço com essa emoção? O que eu faço com esse sentimento? Eu vou dançar uma música para relaxar. Eu vou andar com os doguinhos. O que eu vou fazer? Vai mostrando para crianças outras maneiras de se acalmar, de interiorizar, de compreender o que ela está sentindo. Ela precisa ver você fazendo, ver você tentando, para ela começar a tentar também. Se nós queremos, para o nosso futuro, jovens, adultos, capazes de resolver os seus próprios problemas, pessoas mais tolerantes, pessoas que tenham mais paciência, pessoas que tenham compaixão consigo e com o outro, nós precisamos ensinar desde pequeno. Um beijo para vocês e até amanhã, nossa live da madrugada. Tchau, tchau.